Então, muito boa noite a todos que estão presentes aí na aula 3. Espero que vocês conseguiram acompanhar desde o início do nosso webinário. A gente vem já conversando aqui sobre gestão do OE desde a aula 1, segunda-feira, né, dia 3 de abril. E nós falamos lá no dia 3 de abril sobre a questão, por exemplo, do OE ser uma ideia, ser um conceito dentro do TPM. E nós trouxemos um pouco dessa visão filosófica, né, conceitual do que é o OE e para que serve. Depois, na aula 2, que foi a aula de ontem, nós começamos a trazer um pouco da questão da métrica, do cálculo, né, a aplicação científica, aí, vamos dizer assim, dessa ideia dentro do contexto da gestão industrial. E hoje nós vamos entrar numa temática aqui muito importante, que é a relação, inclusive, do que está acontecendo com a indústria, aquilo que está sendo chamado de indústria 4.0. Bom, a primeira coisa que eu queria falar, né, e quem já acompanhou um pouco das minhas palestras e viu, por exemplo, as postagens que eu tenho feito ao longo desses anos aí dentro dos projetos que nós temos alavancado para a indústria de ganho de produtividade através de OE, uma coisa que a gente notou, né, é que a partir de 2011 a temática de indústria 4.0, quarta revolução industrial, então depois que o Klaus Schwab formulou esse conceito e dentro do Fórum Econômico Mundial ele trouxe a ideia de que nesse momento da história estamos passando por uma revolução tecnológica e que está impactando não só a indústria, mas todas as áreas, a gente começou a refletir sobre o que é o impacto da indústria dentro da gestão industrial. E é um pouco da minha opinião pessoal. Eu não vejo, por exemplo, uma quarta revolução. Eu sou daqueles, por exemplo, que acredita que só teve 3 revoluções nesse planeta. Eu me baseio, por exemplo, no Alvin Toffler, né, que fala da terceira onda. Então a ideia da terceira onda é o quê? Nós tivemos 3 grandes revoluções que mudaram completamente a forma do ser humano produzir, se comunicar, interagir com o meio, vamos colocar dessa forma. E isso realmente mudou a sociedade como um todo. Quando a gente pensa na primeira grande revolução, a gente pode pensar na revolução agrícola. O ser humano era um mero coletor, de ser coletor ele ia até o meio da floresta, lá, vamos colocar dessa forma, e coletava lá o fruto, né, coletava o seu alimento, caçava. E em determinado momento da história ele percebeu que, peraí, por que eu estou indo lá coletar? Eu posso cercar o meu território aqui e plantar. Em vez de eu ir atrás do fruto que eu gosto, eu posso plantar as melhores frutas que eu gosto, eu posso comer em cima daquilo que eu plantei. E é lógico que provavelmente esse primeiro cara que, em vez de ir atrás de toda a tribo lá, em vez de coletar, ele falou, não, vou plantar, ele foi entendido como louco, como alguém tipo, diferente dos outros. Mas na verdade ele foi um revolucionário, ele foi um cara inclusive que criou aí a tal da propriedade privada, né? Se a gente pensar em toda a revolução agrícola traz um novo modelo de sociedade, inclusive com seus prós e contras. Ali também nasce a sociedade patriarcal, aí nasce a hierarquia, tem militares para defender, assim, de certa forma, o território, né? Um rei para poder gerenciar toda a cadeia de súditos ali que estavam plantando para de certa forma, a sociedade comer, né? Então assim, a gente começa a ver que essa primeira revolução muda completamente a nossa forma de pensar e de agir e de produzir. Agora, quando se fala de revolução que mudou exatamente a forma de produzir de uma maneira muito impactante, né, foi a Revolução Industrial. Então o início, por exemplo, da Revolução Industrial, com o uso, por exemplo, de maquinário, né, de manufatura. A gente sai do ambiente de artesanato, de artesão na maneira de produzir e começa a usar máquinas, equipamentos. Saímos do ambiente rural e vamos para o ambiente urbano. A gente começa a ter, por exemplo, toda uma cadeia logística, né, uma outra forma de comunicação, de venda e até mesmo meios de transporte são impactados pela Revolução Industrial. E isso, na verdade, a gente entende aí como a segunda grande revolução que muda toda a sociedade na sua forma de comportamento. E o que está acontecendo hoje, aquilo que o Alvin Toffler documentou como sendo a terceira onda, e por que ondas também, né? Porque a gente não deixou de plantar porque a indústria nasceu. Nós não deixamos de coletar, vamos dizer assim, só porque a agricultura nasceu. É como se houvesse ondas sobrepostas, ou seja, a gente continua fazendo aquilo que a gente já fez, mas com o novo patamar, a gente acaba fazendo coisas novas. E isso que aconteceu com a Revolução Digital. Então, a partir da década de 70, a gente tem aí o impacto, por exemplo, dos comandos lógicos programáveis, da questão da eletrônica, até mesmo a gente pode falar que coleta, análise de dados está sendo impactado muito por essa questão, exatamente porque hoje é um dos temas mais falados nas indústrias são a questão dos dados, seja os dados do meu processo,
os dados relacionados à experiência do meu cliente, a questão, por exemplo, de Data Science, Data Analytics, uso de algoritmo, Machine Learning, Big Data, uma série de relações aí que nós temos, dados e metadados para entender o comportamento do meu cliente, interações em tempo real, aulas que hoje, porque por diversas questões, antigamente só podia ser presencial, agora estão sendo disseminadas através do canal do YouTube, através de webinários online. Então, eu mesmo estou sendo impactado por isso, eu que sempre vim de treinamentos presenciais, agora estou tendo que transformar toda essa didática de estar com o público presente para um ambiente agora de online, de estarmos até muitas das vezes sem saber com quem está do outro lado aí, mas de certa forma entendendo também que a necessidade dessa pessoa que está do outro lado, ela é igual a de qualquer um que está passando por esse momento da história, que é de entender como que eu posso usar a tecnologia ao meu favor. E acho que o grande impacto, né, que tem essa evolução digital, essa transformação digital que as empresas passam, é que isso está modificando inclusive a forma de gerenciar uma fábrica. A forma como eu coleto e analiso dados dentro do chão de fábrica está totalmente impactada pela questão da tecnologia. Então, mais do que ter um equipamento tecnológico, um equipamento, por exemplo, do século XXI, muitas das vezes as empresas mantêm o parque fabril antigo, tem máquinas que ainda produzem com eficiência muito boa, mas não são do século XXI, porém elas estão sendo monitoradas por aparelhos que coletam e analisam dados em tempo real, e essa forma de coletar dados e essa forma de gerenciar os dados estão impactando a gestão do OE das fábricas. Uma das coisas que é um grande impacto, por exemplo, nessa questão de como a gente coleta o dado, é a maneira como a gente pensa, né, essa questão de onde que eu vou captar esse sinal. Exatamente o que significa para mim que produziu. Né? Então, para alguns processos, por exemplo, processo de prensa, injeção plástica, aqueles locais onde prensou é um produto, um pulso elétrico já determina qual é exatamente o ciclo padrão. Em outros aspectos, por exemplo, se eu estou fazendo uma bobina e eu estou contando metros, eu vou ter que ter um sensor lá que conta, cada vez que ele gira, um ciclo, e através do multiplicador de ciclo, ou seja, da maneira como eu contabilizo o 2πr, o diâmetro aqui da bobina, é que eu vou determinar a metragem. Então eu posso trabalhar em metros, posso trabalhar em quilos, posso trabalhar em unidades, mas o pulso elétrico que eu estou coletando aqui de ciclo é o único, é o pulso de produção parada. Parou de rodar, parou de prensar, parou de produzir, esse pulso aí acaba indicando para mim uma parada. E você que está assistindo esse vídeo, eu tenho uma surpresa para você. Fica até o final do vídeo, acompanha todo o conteúdo dessa aula, que no final vai ter uma surpresa especial, mas é só para quem está vendo esse vídeo hoje, dia 5. Quem ficar até o final vai conseguir ver essa surpresa. E de novo eu falo, se você está vendo esse vídeo aqui no dia 6, cara, você já perdeu a surpresa, não vai estar lá. Agora você que está aqui no dia 5, vendo essa aula, aguarde até o final, que no final tem uma surpresa especial para você que acompanhou nosso conteúdo da aula de hoje. Tá legal? Uma outra coisa que é importante dizer é que se antigamente era necessário pegar um cronômetro, ou mesmo, sei lá, fazer uma filmagem, né? A filmagem já acaba sendo até algo mais tecnológico, o cronômetro talvez aí já tenha aí uma certa tecnologia por trás, mas de certa forma o que eu quero dizer? Se antigamente eu tinha que estar presencialmente lá monitorando para poder saber qual é o tempo de produção e na verdade estimar esse tempo, né? Porque eu estou fazendo ali uma média dos eventos que eu estou olhando, hoje não. Hoje eu posso não ter a mínima ideia de quanto a minha máquina faz, colocar lá o coletor exatamente para saber essa informação. Então não necessariamente, né, num primeiro momento, eu necessito agora do cronômetro para saber qual é o tempo de produção. Eu posso realmente pegar essa informação direto da máquina. E isso eu acho que é um grande diferencial e é revolucionário na questão da gestão da OE. Eu não dependo mais do operador dizer para mim quanto que ele produziu, a própria máquina pode dizer quanto produziu. Até mesmo para dizer o quanto descartou, dependendo do processo, eu tenho ali uma esteira, se eu tenho um processo de uma esteira onde ao longo da produção, cada evento que aparece um produto não conforme, eu dispenso isso e eu consigo captar isso através de sensor, até mesmo o apontamento da qualidade, ou seja, indicador de qualidade, fica mais preciso. E quando a gente fala de apontamento de qualidade, aqui não estamos falando basicamente de OE,
Mas tem uma série de outros parâmetros de máquina que eu consigo medir. Eu posso medir, sei lá, temperatura, pressão. Esse universo aí da indústria 4.0 fez com que a abertura, por exemplo, de gerenciamentos possíveis de dados fosse cada vez mais ampliada. Eu posso também ver aspectos dimensionais, né? Eu posso medir, por exemplo, quanto que é uma cota mínima de segurança, na qual aquela peça que vai ser montada dentro do setor de montagem, né, ele tem que ter um limite superior e inferior. Eu posso gerar ali CP, CPK, carta CEP, histograma. Isso eu não tenho apenas uma relação direta com parada de produção. Eu estou falando agora de outros aspectos, né, da coleta e análise de dados que pode ser impactado aí no teu indicador de qualidade. Ou seja, talvez até para eu determinar se aquele produto tem ou não qualidade, se eu refugo ou não aquilo na minha produção, hoje eu posso coletar um pouco mais de dados e ter mais precisão, até mesmo testar isso no meu ambiente antes de mandar para o meu cliente. Isso me dá um pouco mais de oportunidades e segurança na gestão, mas também me dá desafios de como que eu vou controlar tudo isso, né? Como que eu vou gerenciar tudo isso, o que é prioridade dentro da minha análise aí de performance, de eficiência operacional. Nesse caso, quando eu estou falando especificamente de gestão de OE, o que não pode faltar, né, dentro desse ambiente onde a tecnologia tem impactado, né, a questão relacionada à gestão de indicadores. Eu costumo dizer o seguinte: todo e qualquer projeto que envolva a questão tecnológica é como se fosse uma cadeira com 4 pés, né? Eu tenho a parte toda de infraestrutura que eu comentei com vocês aqui, que é captar o sinal, fazer com que, por exemplo, esse sinal chegue através de uma rede de conexão até um servidor. Ou seja, aqui eu estou falando de sinal elétrico de máquina, confiável para contar a produção, conectividade na web. Eu poderia, por exemplo, até dizer, que é uma coisa bacana de comentar, que dentro desses 15 anos aí de treinamento, 7 anos aplicando a indústria 4.0 na prática, uma das coisas que a tecnologia tem ajudado bastante é que, se eu comparar o que era antes com o que é agora, antigamente você precisava realmente ter um servidor físico alocado dentro da tua fábrica para que a conectividade, né, e toda a coleta de dados ficasse armazenada ali dentro do teu banco de dados interno. Hoje isso daí com a cloud, né, você pode realmente captar esse dado e jogar na nuvem. Se antigamente você tinha que puxar cabos, né, pela fábrica inteira e até mesmo, dependendo do layout da fábrica, criar mecanismos aí para que o switch onde você conecta aquela conexão ficasse mais próximo, ou seja, todo o custo de infraestrutura relacionado à conectividade e montagem de rede, hoje está sendo muito mais fácil, muito mais simples. Então toda essa conectividade que a gente tem hoje facilita, né, a gente poder ter gestão em tempo real, gestão remota, processos paperless, principalmente na gestão do OE. E aí também tem alguns cuidados, né? Não é só a questão de infraestrutura. Se vocês lembram, aqui é uma cadeira com 4 pés, né? Eu tenho a infraestrutura, o cadastro. Quando eu falo cadastro é o seguinte: qual é o cadastro do ciclo padrão que eu comparo com o meu ciclo real? Será que muda, por exemplo, quando eu tenho mais de um operador na minha linha? Então é importante pensar que às vezes pelo próprio login do operador, quando eu falo login do operador é o seguinte: eu tenho lá um coletor de dados, ele tem lá toda a captura dos dados vindo direto da máquina, então parada e produção já está ali. Performance, na verdade, ele vai comparar como? Ele vai pegar o ciclo real da máquina e comparar com o ciclo padrão. Então, aonde que envolve a questão de cadastro? Eu tenho que dizer, por exemplo, na hora que eu vou apontar lá uma ocorrência de parada, se aquela parada vai impactar no meu cálculo de OE, ou seja, se era uma parada corretiva ou se era uma parada planejada. E quando é uma parada planejada, é importante eu dizer o tempo. Eu tenho dado exemplos aqui de parada para refeição. Uma parada de refeição, ela pode durar, sei lá, 30 minutos, 60 minutos, aí depende muito de como que é cada dinâmica da fábrica. Mas basicamente tem um tempo planejado. Se eu for exceder esse tempo, aquela mesma parada que antigamente era planejada, se ela excedeu o tempo, aquele tempo que ultrapassou, já impacta no meu cálculo de OE, já seria uma parada corretiva. E tudo isso daí eu consigo fazer hoje eletronicamente. Além disso, a gente parar para pensar no aspecto de qualidade, né? Eu ainda dependo muitas das vezes em determinados processos de uma avaliação do próprio operador, de avaliar lá a peça, dar uma olhada lá nela, ver, por exemplo, se está dentro ou se está fora do aspecto de qualidade. E nesse sentido, ele faz uma avaliação, ele faz uma revisão para depois apontar para mim. Quando eu falo apontar, ele aponta, na verdade,
o motivo pelo qual ele descartou e a quantidade que ele está descartando daquela produção. Então na prática, né, você vai ter aí, até chegar na gestão do OE, você tem a infraestrutura, cadastro, apontamento e a gestão. E a gestão ela não consegue acontecer se, por exemplo, a infraestrutura não estiver legal. Se eu tiver erros de conexão, talvez na hora que ele for lá fazer o login dele dentro do aparelho que coleta esses dados, ele não está conectado com o servidor, eu não vou saber qual é o operador que está na máquina. Se, por exemplo, o cadastro daquele produto não foi feito no momento que eu estou lá gerenciando aquela produção, o que vai acontecer? O operador não consegue dizer qual produto ele está fazendo. Então, meu cálculo de performance vira uma bagunça, porque eu estou no sistema olhando em tempo real um produto que já trocou. Ou seja, eu estou com o produto B e ainda está mostrando para mim o produto A. Meus cálculos de performance vai ser baseado no ciclo padrão do produto A. E no caso da qualidade, se meu operador que está na máquina não tem, por exemplo, conhecimento para poder definir se aquele produto que está na mão dele ele pode mandar para o cliente ou não, e muitas das vezes passa por uma segunda revisão de alguém da qualidade, ou mesmo vai passar por algum teste, né, de validação daqueles aspectos de conformidade da qualidade do produto, e eu não tenho o apontamento daquele descarte em tempo real, eu também não tenho o indicador de qualidade em tempo real. Então, assim, o desafio de se ter a gestão online da produção, a gestão em tempo real, parte do pressuposto de que a tecnologia ela não é magia. Tecnologia não é magia e também ela consegue, de certa forma, facilitar, mas é desafiadora no sentido de que tudo que eu estou comentando aqui tem que funcionar de forma sistêmica. Então nós estamos falando de trabalho em equipe, nós estamos falando de várias frentes de departamentos, aqui tem manutenção, produção, PCP, qualidade, engenharia de processos, até alguns departamentos aqui que antigamente estava separado por paredes ou por baias ali de mesas de escritório, hoje na verdade essas paredes não faz sentido mais, está cada um às vezes ou na sua casa ou dentro de uma mesma mesa compartilhando os mesmos desafios, que é fazer o quê? Melhorar a produtividade e lucratividade da indústria. Dentro desses desafios é que a gente tem também as boas práticas das empresas, então cada vez mais as empresas estão eliminando o papel. Isso é uma coisa que eu vejo não só como tendência, mas como realidade. E pós-pandemia, eu costumo dizer o seguinte, nada está separado, nada está parado para aquilo que é essencial. Então, dentro das empresas aí de farmacêuticas, que nesse momento estão tendo que fazer até mais produtividade do que fazia antes. Alimentos, bebidas, são desafiador aí o trabalho que eles têm que fazer hoje para poder atender toda a demanda, inclusive quando embalagens, papelão está faltando no mercado, o cara tem que reaproveitar toda a parte, por exemplo, interna de custeio do produto para reduzir isso daí e conseguir ainda manter os preços competitivos a nível global, que é a questão também do mercado globalizado, que está concorrendo não só hoje com o mercado interno do Brasil, mas com qualquer produto que é produzido em qualquer parte do planeta. Esse impacto, na verdade, da globalização e da tecnologia faz com que seja cada vez mais desafiador a gestão online da produção. E agora um convite especial, né? Nós estamos aqui finalizando as 3 aulas gratuitas e abertas e preparamos também algo especial para você. Nós temos aí um curso que vai ser publicado lá no Hotmart, então o curso vai ficar na plataforma do Hotmart, com e-book, com todo o conteúdo, inclusive de apresentação e o vídeo explicativo lá desse curso. Esse curso na verdade chama-se Workshop OE Gera Lucro, é uma relação inclusive do ganho de produtividade com ganho financeiro, mostrar um pouco como define metas, como que a gente consegue alcançar um nível de excelência de 85% e como que a gente faz também para transformar esse valor em resultado financeiro. O valor desse curso, né, OE Gera Lucro, é R$ 397. Na verdade a gente vai ter o primeiro lote aberto, lá no Hotmart tem por horários, né, quem conseguir comprar primeiro o primeiro lote vai conseguir um desconto. Esse desconto na verdade é de R$ 147, então de 397 vai sair por R$ 147 para quem tiver a oportunidade de comprar logo no primeiro lote. Tá? Eu vou dar uma pausa aqui rapidamente para o Paulo poder falar a surpresa. Para quem realmente ficou aqui até o final, vai ter agora uma surpresa aí, tá?